E aí, pessoal? Bom estar com você novamente, bom vê-lo, não vê-lo, né? Vê-lo no sentido assim figurado da palavra, mas que bom que a gente está aqui de novo. Começando diferente agora, então curte aí a minha aula, dá um like, né? Que fala, dá um like, não gostou, dá um dislike. Se não gostou, me avisa por que não gostou, para que eu possa saber. Se inscreve no meu canal aí para dar uma força pro velhinho, né? Então eu sou o professor Tatá, professor de física. E vamos seguindo aí. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer agora uma bagunça aqui nos meus slides. Então, chegamos até aqui. Se chegamos até aqui, é porque você já sabe um monte de coisa antes. Cinemática vetorial, ela já está bem para frente nos tópicos, assim. Então, sugiro que você tenha isso na sua cabeça. Alguns conceitos importantes, vou falar eles rapidinho assim. Conceito de ponto material, corpo extenso. Conceito de trajetória. Espaço percorrido, deslocamento, velocidade, aceleração. E aí, num cronograma normal de colégio, de terceirão, você já deve ter visto assim um movimento uniformemente variado, análise gráfica, mas uma análise toda escalar, não interessava muito a direção e sentido. Talvez já tenha estudado o movimento circular, chegou aqui, talvez sim, talvez não. Em alguns passam isso depois da cinemática vetorial, por precisar desses critérios vetoriais para poder analisar as grandezas. Então, mas pelo menos conceito de aceleração, velocidade e os movimentos lá, movimento uniformemente variado, eu imagino que você tem. Além disso, talvez você já tenha visto, né? Se não tiver, aconselho que você procure. Eu tenho uma videoaula de soma vetorial, aí, operações com vetores, que é a ferramenta matemática que a gente vai precisar. Do que trata a cinemática vetorial? Talvez tenha dado uma confusão no seu começo lá de aula, não sei se aconteceu isso, aí você pensa aí e vê se aconteceu mesmo ou não, né? Mas normalmente dá uma confusão na tal da velocidade, né? Porque daí as apostilas, os livros, eles trazem umas traduções, assim, vem do inglês, e trata speed. E speed é uma rapidez com o que está acontecendo, não é a velocidade que está sendo analisada. Então você deve ter visto lá um tal deslocamento escalar, né? Ei, droga, isso aqui está muito fino, peraí. Ó, mas que coisa chata. O deslocamento escalar, que era um tal de ΔS que aparecia lá, né? E daí era definida uma velocidade escalar média desse jeito, assim, ó. Um ΔS sobre um ΔT. Isso é uma confusão do cão. Porque, assim, era para pegar numa trajetória qualquer, assim, daí o corpo sai de uma posição zero, vai ter uma posição final. Mas aí, o que é a velocidade escalar média e velocidade média, né? A velocidade média é uma grandeza vetorial. A velocidade escalar média vai ser uma grandeza escalar, mas mistura as notações por talvez ter uma tradução errada. Na verdade, a gente não está trabalhando com a velocidade escalar média. Aquela velocidade escalar, na verdade, ela é uma taxa de variação, uma rapidez com que uma pessoa está caminhando, por exemplo. Quantos passos ela dá por minuto, não interessando a direção e sentido. Então agora na cinemática vetorial dá para dar uma limpada nisso e organizar tudo. Então eu vou dar uma limpada nisso e organizar tudo, né? E vamos começar os conceitos agora, a formalização desses conceitos. Primeiro, o que vem a ser um vetor posição e o deslocamento. Vetor posição é você posicionar das coordenadas. Quando você senta, saudade de sentar numa sala de aula, né, amiga? Então, quando você senta numa determinada sala de aula, alguém vai lá e te posiciona no espelho de classe. Maldito, famigerado espelho de classe. Ah, você vai sentar na terceira fileira, no quarto lugar. Na hora que está fazendo isso, está te posicionando na sala. Tem uma sala de aula aqui, aí a sua posição era essa aqui, ó, assim. Aí você diz, ó, ele está na terceira fileira, na quarta, ele ou ela, né, na quarta cadeira. Pronto, aqui é o quadro, né, considerando o quadro nessa posição. Na hora que a gente faz isso, eu estou dando duas coordenadas para definir a posição. Então, se eu considerar que esse ponto aqui seja o zero, ó, essa pessoa está num vetor posição aqui, ó. Deixa eu fazer diferente, vou apagar esse aqui. Deixa eu fazer uma cor diferente aqui, pera aí. Tenha calma, ó. Então, vai ter um vetor posição aqui, ó. E a gente pode chamar ele de X1, R1, vou botar assim, ó, um R1. Vou botar aqui assim. Então, agora ele está nessa posição. Aí você não estava satisfeito com o seu espelho. Não estava bom esse espelho. Você nunca gostou de sentar naquela posição ali. Você gosta de sentar no fundão, mas colado na parede, de preferência, né? É um bom lugar, né?
Então, ó, não vai ser no fundão, não vou conseguir isso para você, mas vou conseguir te colocar aqui, ó. Continua no 4, só que você está agora na sexta fileira. Então você está na quarta cadeira, mas na sexta fileira. Qual vai ser o seu novo vetor posição? Vai ser esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o R2. Quando você saiu do R1 e foi para o R2, aqui a gente vai ter um deslocamento. Ou seja, o deslocamento é a diferença entre o vetor R2 e o R1, que vai ser o final menos o inicial. E é o que aquela figurinha mais bonitinha está mostrando ali para você, né? Que está mostrando naquela figura. Eu podia analisar essa pessoa aqui, então essa era a coordenada inicial dela, então ela estava no eixo vertical a 2 metros e aqui ela estava a 1 metro. Agora ela mudou de posição, ela foi no eixo horizontal, ela foi para 5 metros e aqui ela foi para 2 metros, para 3 metros. Então agora tem uma nova coordenada, novas coordenadas para ela. O que mudou de um lugar para o outro foi que ela saiu daqui e veio para cá, em linha reta. Então, vou limpar a minha figura aqui, tá? Vou limpar isso. Como que a gente pode escrever isso agora? Por que não saiu aquele ali? Ficou um ponto ali ainda, né? Ah, não é ali. Tinha caído um negócio. Tá. Então, como que a gente pode escrever isso? Ó? Esse R aqui, a gente pode nomear, ele parece de um jeito ou de outro, né? Que ele escreve no texto, ó, R é o deslocamento. Ou então eu vou botar assim, ó, o ΔR. Como que a gente acha o ΔR? Variação não é sempre o final menos o inicial? Então, nesse desenho que foi dado aqui, ó, RM menos o RP. Cuidado que é uma solução vetorial, então eu tenho que usar o critério vetorial para resolver. E aí, quando você vai fazer isso aqui, ó, é uma subtração vetorial. O que é uma subtração vetorial? É uma soma vetorial, mas só que é um vetor oposto. Então a gente faria isso aqui. A regrinha lá do paralelogramo, que você vai estudar, a regrinha da soma vetorial com a regra do polígono, ela vai ser feita desse jeito. Ó. A gente tem o final que é esse, Rm. Daí, ao invés de colocar aqui, ele está aqui, num macetão. Mas a solução seria assim. Vê? Deixa eu fazer aqui, ó. O Rm está aqui. Assim. E eu quero fazer o Rm menos o Rp. Só que o Rm menos o Rp, no lugar do menos Rp, a gente vai botar uma soma com o Rp virado. Então, se você observar aqui, ó, o Rp está saindo desse ponto e vindo para cá. Então, o contrário dele é sair desse ponto e vir para cá. Então, esse vetor aqui, ó, seria o menos Rm. Vou tentar fazer o mais parecido possível ali. Ó. Esse é o menos Rp, desculpa. Menos o Rp. Então, ó, esse aqui é o vetor final menos o vetor inicial, tá vendo? Esse aqui é menos o vetor inicial. Qual vai ser a resultante dessa soma vetorial? Assim. Que vai ser esse vetor aqui, que era o nosso deslocamento, ΔR. Entendeu? Não, a gente não vai usar esse critério todo, então você tem um tempinho para absorver, vai ser muito mais conceitual. Mas uma posição vetorial e um deslocamento vetorial ele é obtido desse jeito. Aqui está no plano. Agora imagina se isso acontecesse assim, ó. Além dele estar para cima e para a direita, ele estivesse para frente ainda. Teria uma terceira coordenada aqui. Essa terceira coordenada no eixo G, eixo Y, o eixo X, teria um eixo Z perpendicular aqui à televisão. Então essa terceira coordenada daria mais uma coordenada e a gente teria daí três coordenadas de referência para aquele ponto. E isso vai mexer espacialmente. Não muda muito, assim. Vai ficando mais complexo, mais informações do problema, mas o trabalho braçal aumenta. Mas o trabalho mental é o mesmo. É mais uma coordenada que você vai dar ali. Fechou? Qual o conceito de deslocamento daí, então? Deslocamento é um vetor que ele é obtido a partir da diferença entre a posição final e a posição inicial. É isso. Mas ele é um vetor. Deslocamento é um vetor. A trajetória do corpo, quer ver? Não necessariamente naquele exemplo que eu passei antes, você saiu da fileira 3 e foi em linha reta para 6. Você pode ter feito isso aqui, ó. Essa foi a trajetória do móvel. Pronto. Daí para sair do ponto P e chegar no ponto M, deu toda essa curva aqui assim, pronto. Mas o deslocamento é medido em linha reta, né? Se você lembrar, a gente já vai resolver um exercíciozinho que talvez volte para sua memória. Essa parte aqui é uma parte punk, bem pesada mesmo, mas você vai ver que não vai precisar disso, assim. Para conceituar, sim, mas para usar mesmo não vai. Quer ver? Vou botar um exercício aqui, então.
Ó, exercício característico, a gente já resolveu em alguns vídeos atrás, já foram resolvidos exercícios assim. Quer ver? Ó, um carteiro desloca-se entre os pontos A e B de um certo bairro. Sabendo que cada quarteirão é de aproximadamente 10 metros de lado, assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo do deslocamento vetorial. O que é o deslocamento vetorial dele? O deslocamento vetorial vai ser assim, é a menor distância entre o ponto que ele começou a andar e onde ele chegou. Então vai ser desse jeito aqui, ó. Vai sair do ponto A e vai em linha reta, se fosse possível, em linha reta até o ponto B. Esse aqui vai ser o delta R, pode ser chamado de delta S também. Eu vou dar uma clareada na figura aqui, dar uma melhorada nela para a gente resolver, entender o que está acontecendo. Ó. Você quer ver? Ele estava no A e ele vai andar nessa diagonal. Andar nessa diagonal não corresponde a ele descer 2 quarteirões e andar 3 quarteirões para a direita? Ele fez assim, andou 1 para cá, 2 para baixo, 2 para cá. É o mesmo que ele fazer isso. Ó. Ele vai andar 2 quarteirões para baixo, ou seja, ele vai andar 20 metros para baixo e ele vai andar 3 quarteirões para a direita, 30 metros. O deslocamento que eu fiz aqui. O deslocamento resultante dele vai ser isso. Eu botei o tablet de cabeça para baixo. Esse aqui vai ser o deslocamento. Esse é o nosso delta R, né? Como que vai usar, que ferramenta vai usar para resolver? Pitágoras, né? Então acaba nas velhas ferramentas de sempre, assim. Vamos fazer delta R ao quadrado é 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Delta R ao quadrado vai ser igual a 400 mais 900. Quer ver? Isso vai dar 1.000. Isso. Vai dar 1.300, né? É isso aí. Meu Deus, deu uma travada. 1.300. Tem que tirar a raiz quadrada. Então eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados para ver quanto vai dar isso. Ó, raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. Não tem raiz quadrada de 1.300, mas se você for bem observador, olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho 1.300. Aqui é 100 vezes 13, né? Então a raiz quadrada do 100 dá 10. E o 13 continua. 10 raiz de 13 metros. Não ficou um número muito bonito, nada, né? Mas a beleza do número está no número, e não na capacidade que ele tem de deixar o número exato. Ficou um número irracional ali, não tem problema, né? Pode ficar assim. Aí vai ser uma questão de múltipla escolha, discursiva, não vem o caso, 10 raiz de 13. Detalhezinho só, se você estiver fazendo uma questão discursiva numa prova, lá no vestibular, e deixar aqui, ó, você vai perder 10% da questão, porque senão acabou a conta, você tem que chegar no menor valor. E ainda se ele der uma aproximação, né? Ah, use a raiz de 13. Qual é a aproximação de raiz de 13? Você consegue fazer isso? Ó? Se fosse 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então vai ser alguma coisa entre 3 e 4. 3,5 talvez seja um bom chute para começar. E aí calcular 3,5 ao quadrado e ver se chega perto do 13 aqui, né? Mas ele vai dar as aproximações sempre, não se preocupe com isso. Beleza? Entendeu? Acho que está batido já, né? Próximo. Velocidade vetorial média. Agora sim, a velocidade vetorial média é um conceito físico. Qual é a definição de velocidade vetorial média? Se ficar na frente ali fica difícil, né? Ó, essa era a posição inicial dele. Essa é a posição final dele. Observem as coordenadas. A gente pode, inclusive, calcular a distância que ele está do zero. Como que você pode calcular essa distância do zero? Eu sei que esse ponto S0 está no 2 e no 5. Ó. Aqui vale 2, aqui vale 5. Então eu sei que esse ponto é o 2 e esse aqui é o 5. Aí eu posso usar Pitágoras e calcular o valor daquele vetorzinho ali. O S final está onde? Ó? Ele está no 6 e no 1. Daí a gente consegue calcular essa diagonal. Desse jeito, ver se aí entende o que eu estou falando. Esse aqui é o S final. Ó. Aqui é 1, aqui é 6. A gente usa Pitágoras e calcula. O inicial era quanto? Era 1 e 5. Pois a gente usa Pitágoras e calcula. O que vem a ser a velocidade vetorial? Digamos que ele tenha saído desse ponto aqui, chegado nesse ponto aqui, em 10 segundos. Então a velocidade vetorial média é o ΔS, o vetor posição, sobre ΔT. Diferente da velocidade escalar média. Então eu vou escrever ela aqui, ó. Velocidade escalar média é uma distância percorrida em função do tempo.
Quer ver? Digamos que para sair da posição inicial e chegar na posição final, o móvel tenha feito essa trajetória aqui. Ó. Fez isso e passou por aqui. Então, ele estava aqui, ele andou, deu toda essa volta e chegou nesse ponto. Essa linha verde que eu estou desenhando aqui, deixa eu ver se a câmera entendeu. Essa linha verde que eu estou desenhando aqui, ela nos dá uma distância percorrida. Ele andou, sei lá, 2 metros, 5 metros, 8 metros. Quanto ele se deslocou? Ele se deslocou desse ponto até esse ponto. Então, distância percorrida é o tamanho da trajetória. Deslocamento é um vetor que liga o ponto inicial até o ponto final, sendo o final menos o inicial, então ele vai apontar para cá, e é uma reta. Nesse caso, o deslocamento é menor do que a distância percorrida, né? E é uma grandeza vetorial. Daí, a velocidade média considera o deslocamento. Velocidade escalar média, que é o speed, que é a taxa, a rapidez com que aquilo está acontecendo, vai ser uma velocidade, vai ser a de distância, ou seja, uma grandeza escalar. Fechou? Entendido, então? Então tá. Deixa eu só dar uma conferida no negócio aqui. Não sei se está aparecendo tudo certinho. Ah, está aparecendo. Olhei aqui, parecia que a câmera estava mal enquadrada, mas está correta. Então, apertei o botão errado de novo. Ué, deu. Quer ver? Vamos ver um exemplo disso. Ó. Um móvel percorre uma trajetória circular de 1 metro de raio. Então, vou desenhar isso aqui. Trajetória circular. O raio da trajetória. O raio é 1 metro. Não é o raio, né? Nos Estados Unidos tem o raio, mas não é esse o raio também. E tem o raio atmosférico também, não é esse tipo de raio. É o raio atmosférico. Você sabe o que é pior do que ser atingido por um raio? É ser atingido por um diâmetro que tem 2 raios. Boa, isso foi boa. É uma piada de física, de matemática, você não quer que seja também um espetáculo, né? Então tá. Eu sei que o raio vale 1 metro. E disse que após percorrer 1/4 de circunferência, qual vai ser o deslocamento? Então, quando ele andar 1/4 de circunferência, é isso aqui que a gente vai marcar, ó, vou mudar a cor aqui. Ó. Ó. Vai sair do ponto A e vai chegar num ponto B. Qual é o deslocamento que ele está pedindo? Que ele ande 1/4 de circunferência. Tanto faz do A para o B ou do B para o A. Eu vou desenhar do A para o B. Ele fez isso. Esse aqui vai ser o delta R dele. O deslocamento. O espaço percorrido por ele foi essa parte aqui em verde, esse 1/4 aqui. Mas o deslocamento dele foi esse. Então, para achar esse espaço percorrido, você ia fazer lá 2πr sobre 4, né? 2πr é o comprimento da circunferência dividido por 4. Aí você achava a distância que ele efetivamente andou. O deslocamento dele vai ser esse pedaço ali. Como que a gente vai achar esse ΔR? Vou botar uma cor aqui em parte que eu vou fazer de verde. ΔR ao quadrado vai ser um raio ao quadrado mais outro raio ao quadrado, né? Concorda comigo? Que vai ser um raio ao quadrado mais outro raio ao quadrado? É isso aí, né? Ó, o raio vale 1 metro aqui, vale 1 metro aqui, então a gente quer achar a diagonal, pronto. Então, ΔR vai ser R raiz de 2. Você deve ter feito isso em matemática várias vezes, que é a diagonal do quadrado, né? Então, vou fazer, ó. ΔR vai ser 1, raiz de 2, 1,41, dentro das aproximações que foram dadas ali. Daí, das alternativas, a letra B é a correta. Fechou? Tranquilo, então? Então, vamos acumulando esses resultados aí.